Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero e desejo que estejam todos bem. A paz de nosso Deus glorioso e a proteção de Cristo Jesus esteja dentro de cada coração de vocês. Pessoal, esse vídeo, eu vou estar gravando esse vídeo porque aconteceu um episódio, um assunto, na verdade, onde eu trabalho há poucos dias. E nós estávamos falando sobre tecnologia, eu e alguns amigos do trabalho. E daí um pouco a conversa aumentou. E aí a gente acabou entrando religião pelo meio, né? Então, e daí um deles veio e me fez uma pergunta. A pergunta foi que ele falou que a família dele, maior parte são cristãos, são evangélicos, e ele também, só que ele falou para mim que está um pouco meio afastado. Aproveitando e peço a todos que oremos uns pelos outros, apresentemos estas pessoas que estão nessas situações de fraqueza espiritual. Bom, então, gente, daí eu tentei responder ele lá no momento, mas aí tinha mais gente, então um falou uma coisa, outro falou outra coisa, e daí eu acabei não conseguindo responder ele. E também a gente estava ali no trabalho, na empresa, e não convém que trabalho é trabalho, né? A gente não pode misturar as coisas. Então, daí eu falei para ele que eu ia responder ele sim, não ia esquecer. Então aí eu tive a ideia de que se eu fizesse um vídeo, né? A pergunta era o seguinte, que ele me perguntou sobre de que se é preciso, o porquê que tem igrejas que guardam o sábado, igrejas que não guardam. No caso dele, ele acha que nós devemos guardar o sábado, né? Porque foi um mandamento de Deus ali que nós devemos guardar o sábado. Então, eu vou estar fazendo o vídeo não só para ele. Eu tive a ideia de fazer o vídeo porque daí eu passo para ele, eu, eu, eu vou estar enviando o link para ele estar assistindo o vídeo, e também fica aí não só para ele também, mas fica para as demais pessoas que às vezes possam ter essa dúvida. A pergunta então é o seguinte: é preciso guardar o sábado ou não? Bom, vamos. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, no verso 1 em diante. Aqui nesse capítulo, Deus ordena a Josué que todos os homens de Josué escolhidos para a guerra rodeiem a cidade de Jericó, a qual cidade o Senhor disse que daria a Josué. Josué 6, versículo 2. No sétimo dia, aí a gente já começa a lembrar de que se Josué estava na ordenança depois de que Moisés morreu, o Senhor recolheu Moisés, Moisés já não comandava mais o povo porque ele tinha morrido, então Deus escolheu Josué. Então Josué estava ali
à frente para que Deus pudesse falar com o povo. Então, lembrando, daí já entra o número 7, né? Já entra o sétimo dia. Então, aí podemos ver Josué, capítulo 6, verso 2. No sétimo dia, 7 sacerdotes levando buzina. Agora vamos para o capítulo 6, no versículo 15. O versículo 15 diz o seguinte: ao sétimo dia madrugaram, ao subir da alva. Ou seja, subiram a um plano espiritual de Deus, subiram à luz da alvorada, subiram de manhã cedo, a primeira luz do amanhecer. Agora vamos para o versículo 20 do mesmo capítulo 6. Ordenando Josué que o povo gritasse, caiu o muro de Jericó e veio abaixo. Nós estamos notando que no sétimo dia ocorreu isso daí. Então, o povo estaria aguardando o sábado para descanso. Ordenando Josué que o povo gritasse, caiu o muro de Jericó e veio abaixo, e todo o povo invadiram aquela cidade que antes ninguém entrava e nem saía, destruindo tudo e todos, salvando apenas a prostituta Raabe e sua família, porque antes ela escondeu dentro de sua casa 2 espias de Josué, tempos antes de Josué tomar a Jericó, como Deus disse-o. Porém a cidade foram tudo queimados. Veja agora, isso acontece, fatos em sétimo dia. Portanto, devemos pensar, se Deus mandar que guarde o sábado, deve-se guardar. Se Deus mandar que não guarde, mas então você não vai guardar mais. Se Deus diz que no dia de sábado se levante para guerrear, então somente se faça prontidão. Quando acontecera este fato, foi depois da morte de Moisés. Este primeiro testamento. O judaísmo segue as leis do Antigo Testamento, porque Deus abençoara o dia de sábado e o santificou, porque neste dia descansou de toda a sua obra da criação, não significando que Deus se cansa, como nós ou imaginamos. Então o Senhor deu este dia para então todo o povo, anos depois, todo o povo hebreu que sofria dantes na mão de Faraó no Egito. Após anos, mais tarde, o Senhor, após tirar o povo do Egito, das mãos de Faraó, o qual escravizava-os sem dar descanso nenhum para eles, então o Senhor deu descanso para o seu povo, assim que tirou do Egito, assim que passaram pelo deserto, assim que atravessaram o mar, etc, etc. Agora,
Agora a gente vai para o Êxodo 20, versículo 8. Observações no Antigo Testamento. O sábado é sagrado para Israel. Êxodo 35. Gênesis 2. Novo Testamento. Os cristãos devem guardar o sábado? Não. Os cristãos devem seguir a lei de Deus em Cristo Jesus. E esta lei não inclui mais nenhuma ordem de guardar o sábado. Que lei é esta? A lei de Cristo. Gálatas 5,14. Novo mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e um destes, intérprete da lei do Antigo Testamento, experimentando-o, lhe perguntou. Perguntou a quem? Perguntou Jesus. Qual é o grande mandamento? Ele disse: na lei. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mudanças em Novo Testamento. Mateus 12, verso 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem os que estavam com ele, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubessem o que significa, isso aqui é muito importante, gente, para quem tem dúvida, essa resposta. Palavras estas de Jesus Cristo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando enfermidades, molestias entre o povo.
e sua fama percorria por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, etc. Mas qual lei? Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. Perdão, gente, vou ler de novo. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Gálatas 6,2. A lei de Cristo, lei da misericórdia, ensinar o bem, etc. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, João 15:12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quase terminando aqui, tá, pessoal? A respeito dos que guardam o sábado, continuação, Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. João 5,16. E por esta causa que Jesus curava, os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mateus 12:1, Lucas 6:1, Atos 8:26. Então, resumindo, o sábado foi descanso para o povo que não tinha descanso. Ou seja, nós somos brasileiros. Os judeus são judeus. O povo hebreu naquela época, eles estavam sobre um jugo de Faraó. Eles não tinham descanso. Então, esse descanso foi concedido por Deus a aquele povo que o Senhor os tirou da terra da escravidão, e após tirar, o Senhor lhe concedeu um dia para que eles pudessem descansar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com demais pessoas. Se você não entendeu, deixe seu comentário. E claro, o entendimento ele precisa de uma ligação entre você e Deus,
para que na sua mente possa entrar a verdade. E por isso, caso você não tenha entendido, você pode pedir que Deus abra a sua mente, o seu coração, para que você possa compreender. Eu não vou estar deixando o nome dele aí, porque eu não perguntei para ele também se eu podia falar o nome dele. Mas, então, esse vídeo eu estou fazendo aí para um amigo do trabalho. E o intuito de fazer por aqui serve para ele e não só para ele, para demais pessoas que tenham esta curiosidade. Se você gostou, compartilhe. Um grande abraço e que a paz de Deus sempre esteja a reinar dentro de cada coração. Uma excelente noite. Pessoal, outra coisa também, uma outra pergunta que eu vou estar fazendo aí num outro vídeo, que um outro moço perguntou, foi de que para onde que vai a nossa alma, o nosso espírito, após partirmos desta vida. Então depois eu vou estar fazendo um outro vídeo para essa pergunta. Ok, gente? Uma excelente noite. Que Deus nos guarde também enquanto dormirmos e que o Senhor possa estar nos guardando sempre, todos os dias. Um grande abraço e até mais.